Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler com a Ana Catarina o capítulo 11 do volume 2 sobre matemática 2, né? Triângulos. Você já ouviu o som do triângulo em uma música? O triângulo é um instrumento de percussão feito de ferro, ó como tá mostrado aqui na figurinha, estão vendo? E de aço também pode ser feito ou de alumínio. É comum, é muito utilizado em alguns estilos musicais, como o forró, o shot e o chachado. Seu som é obtido por meio do movimento de um bastão, que bate de acordo com o ritmo da música, em sincronia com a mão que o segura. Assim, os sons obtidos podem ser abertos ou fechados. Neste capítulo, vamos estudar as características dos triângulos e suas classificações. Então, continuando a leitura, tá? Vocês podem ir acompanhando aqui pelo vídeo ou pelo próprio livrinho de vocês, fazendo as marcações que vocês acharem, como a gente vai marcando aqui com a caneta texto, ok? Marca texto. Então, vamos lá, definição. Ao olhar ao redor, é possível enxergar figuras que lembrem um triângulo. Quer dizer, uma pergunta. Vamos de novo. Ao olhar ao redor, é possível enxergar as figuras que lembrem um triângulo? Se sim, quais as características podem ser identificadas em todas elas? O triângulo, ele é um polígono com 3 lados. Atenção aqui, ó. 1, 2, 3. 3 vértices, cada cantinho aqui é um vértice, ó. E 3 ângulos internos. Então, o ângulo interno, o outro ângulo interno e um outro ângulo interno. Observe os triângulos abaixo com a identificação de cada um dos elementos apresentados. O que é importante neste texto? A gente marcar que o triângulo ele é um polígono, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Para a gente dar uma relembrada no capítulo passado, a gente viu que o triângulo, então, a gente denomina ele com as letrinhas de cada um dos vértices. Então, o triângulo vai se chamar ABC. Cada lado a gente representa como um segmento de reta. Então, AB seria esse lado com o tracinho em cima. Então, o lado AB, o lado BC e o lado CA. Não esqueçam sempre botar o tracinho. E o vértice, o que é o vértice? É o cantinho de cada ponta aí do triângulo. Então, o vértice A, o B e o C, que tem os ângulos internos também chamados com as mesmas letras dos vértices, A, B e C. Só que para diferenciar, como eu estou chamando de ângulo, o ângulo eu boto então esse acento circunflexo em cima de cada letrinha. A mesma coisa vocês estão vendo na figurinha embaixo. Como é o nome desse triângulo? D, E, F. Como é que a gente chama os lados? D, E, F e F, D. O que tem que botar em cima? O tracinho representando os segmentos de reta. Quais são os vértices? São os cantinhos, o D, o E e o F. Como é o nome dos ângulos internos? D, E e F, com o acentinho circunflexo. O que você acha? Seria possível traçar as diagonais de um triângulo? Vocês estão lembrados das diagonais? Eu vou botar aqui num rascunho. Bota aqui, Ana, filma aqui para a mamãe. Se eu tiver um quadrado, as diagonais são aqueles traços que eu posso fazer. Ó, vou chamar esses vértices A, B, C e D. O lado não é uma diagonal. Diagonal é aquilo que eu atravesso até outra pontinha. Então, um quadrado, um quadrilátero, ele vai ter uma diagonal. Como é o nome da minha diagonal? AC. AB é diagonal? Não, é lado. AC é diagonal? Sim. AD é diagonal? Não. E com o B? Se eu começar pelo B, eu posso fazer uma diagonal? BC? Não, é lado. BD? Pode. Posso. Então, eu tenho aqui outra diagonal nesse quadrilátero. Se a caneta deixar, eu consigo escrever.
BD, outra diagonal. B com A é uma diagonal? Não, é lado. E com C? C com A com C a gente já fez. C com D não é, C com B não é. Então, um quadrilátero tem duas diagonais. E a menina lá perguntando a nossa questão, e o triângulo? Você acha que tem diagonal? Faz aí para você ver. A tia não vai botar resposta, tá? Vamos imaginar o triângulo ABC. A com B é lado. A com C? Lado. Lado. Então, com o A não tem. B com C? Lado. Lado. B com A? Já? Lado. C com A? Lado. C com B? Lado também. Então, responde lá pra menina. Pausa. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, vamos lá. Vamos marcar que isso é importante, ó. Eu posso classificar quanto aos lados e também quanto aos ângulos. Vamos ver a primeira classificação. Quanto aos lados. Equilátero possui 3 lados congruentes. Equilátero. Então, quanto aos lados, ele pode ser 3 lados iguais, tá? Congruentes são iguais. Iguais em tamanho. Vamos botar aqui. Então, esse desenho, eu tenho o segmento de reta AB, que é congruente ao segmento de reta BC, que é congruente ao segmento de reta CA. Tá vendo como representa a congruência, ó? Em vez de fazer o sinal de igual, são 3 tracinhos. O triângulo equilátero possui também os 3 ângulos internos congruentes, mesma medida, ou seja, todos medem 60 graus. Perfeito. Olha uma coisa que é legal dos triângulos, a gente vai ver daqui a pouquinho na leitura. Se eu somar 60 mais 60 mais 60, eu tenho? Tem 180. 180 graus. Guarda essa informação aí no cantinho do cérebro, a gente já vai ver o que isso tem a ver com os triângulos. É uma característica muito importante deles. Qual outro tipo de triângulo, Ana, quanto aos lados? Como eu posso classificar também? Isósceles possui 2 lados congruentes. Quer dizer a mesma coisa que 2 lados de mesma medida, igual. 2 lados iguais. 2 lados iguais. Show. Então, olha a figurinha. O segmento de reta AB, deixa eu fazer com essa caneta. O segmento de reta AB é igual em medida, em tamanho, ao segmento de reta AC. Eles têm a mesma medida, que é diferente do BC, né? Só na figura a gente já vê que ele é menorzinho, o segmento BC. A base é sempre menor quando é esse tipo de triângulo. Não, nem sempre. Tá? Não, tô falando dessa figura aqui. Nem sempre. Vamos ver nessa outra aqui. Nós temos o lado FD e o lado FE são congruentes. Olha que legal como eu represento a congruência entre eles. Ó, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Quer dizer que esses dois têm a mesma medida. Muito bem. Diferente do segmento DE. E a última classificação quanto aos lados é o escaleno. Possui todos os lados diferentes. Isso, todos os lados são diferentes. O tipo de triângulos a gente aprendeu ano passado. Isso. Olha como representa com o símbolo de diferente. Diferente em relação ao tamanho do lado, certo? Página lá na 289 tem agora a classificação quanto aos ângulos. Acutângulo. Nossa, que nome doido, né? Acutângulo vem do nome agudo. Vocês lembram quando que um ângulo é agudo? Sempre que ele for menor que 90. Perfeito. Então, um triângulo acutângulo tem dentro lá dele todos os ângulos internos menores que 90, ou todos os ângulos são ângulos agudos. Muito bem. Como é que eu represento? Ó, o ângulo A menor que 90 graus, o ângulo B menor que 90 graus e o ângulo C
menor que 90 graus. Qual é a outra o exemplo, Ana, de classificação de ângulo? Obtusângulo. Isso, triângulo dito obtusângulo. Ah, é O obtusângulo. que tem esse triângulo? Tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Precisar daquela reguinha que eu esqueci o nome. Isso, do transferidor. É. Um dos ângulos é maior. Vamos ver na figurinha qual é o ângulo que é maior. Esse é agudinho, e esse é larguinho. Ele é o obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus, é o ângulo E. Ângulo E maior que 90 graus. Então, quando um ângulo é maior que 90, eu chamo de obtusângulo. Qual é o próximo triângulo? Retângulo. Quando ele possui pelo menos um ângulo reto, ó, aquele que forma as perpendiculares. Sim, eu lembro desse. Isso. Então, aí eu chamo de triângulo retângulo, tá? Um deles, no caso aqui, o ângulo G, ele é igual a 90 graus. Ele forma um ângulo dito ângulo reto, tá? Pausou. Uma coisa que é bastante interessante, pode parecer difícil, mas a tia vai escrever de uma forma que vai ficar bem simples, tá? Você sabe, então, que o triângulo tem 3 lados, certo? Uhum. Vamos imaginar, então, 3 vértices, A, B e C. Vamos ler, então, agora essa condição de existência para ver o que a tia está querendo falar. Lê para nós, Ana. 3 segmentos de reta não colineares podem formar um triângulo. O que quer dizer isso? Nós já vimos, né? 3 segmentos de reta não colineares. O que é não colineares? Eles não estão juntos na mesma linha. Eles podem formar um triângulo, né? Desde que... Agora vamos lá. Quando a soma das medidas de 2 segmentos for maior que a medida do outro. O que quer dizer isso? Ó, se eu chamar, bota aqui no caderno, Ana, o lado do triângulo, o lado A, o lado B e o lado C, tá? O lado A mais o lado B, então a soma da medida dos segmentos tem que ser maior que a medida do outro. Olha o que está escrito. Lê de novo ali no texto, Ana. Quando a soma das medidas de dois segmentos for maior que a medida do outro. Representando, então, o texto em matemática. Quando a soma da medida de 2 segmentos for maior que a medida do outro. Então, tem que ter a coexistência, tá? Não é só uma regra, isso aqui é uma regra. Qual é a continuidade do texto? E a diferença entre eles for menor que a do terceiro. Vamos traduzir, então, esse texto em matemática. E a diferença entre eles, A menos B, for menor que o lado terceiro, que é o C. Então, se essa regra for verdadeira para as medidas que for apresentada agora aqui no exemplo, nós dizemos que esses 3 segmentos de reta A, B e C, se a regra for verdadeira, podem formar um triângulo. Se a regra for falsa, não podem formar um triângulo. Então, vamos testar esta regra escrevendo primeiro todas as outras formas possíveis. Ó, se A mais B é maior que C, eu também posso escrever, segura retinho B aqui, mais né, A. pra mãe. B mais A é a mesma coisa. A mais C tem que ser maior que B. Perfeito. E qual é a outra forma? B mais C tem que ser maior que A. maior que A. Ótimo. E a regra da diferença é só pegar a mesma lá. É. A menos C menor que B. B. E B menos C menor que A. A.
Então, vamos ver o exemplo que o professor dá aqui para nós. Ele coloca: é possível formar um triângulo medindo 1 centímetro, 3 e 4? Então, volta aqui para o caderno. Então, nós temos uma semirreta de 1 centímetro, uma semirreta de 3 centímetros e uma semirreta de 4 centímetros. Ele diz que o B vale 4, que o C vale 3 e que o A vale 1, tá? No exemplo que ele deu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de A, o valor de C, o valor de B e aplicar nas nossas regras e vamos colocar do lado se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, vamos fazer a primeira frase. Se uma dessas nossas frases der falso, não dá para montar um triângulo, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira direto. Quanto vale o A? 1 centímetro. 1. Quanto vale o B? O B, 4. Tem que ser maior que 3. 3. E a mesma E coisa tem que ser aqui. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? 4. Tem que ser menor que 3. 3. 1 mais 4 é 5. 5 é maior que 3? É. Sim. Então, por enquanto, estamos com verdadeiro. Opa, o que faltou aqui? 1 menos 4. Botou B, né? 1 tira 4. Eu vou ficar devendo 3. Devendo 3 é menor do que 3. Então, Verdadeiro. para esta regra, é verdadeiro. Vamos para a segunda frase. A mais C tem que ser maior que B. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o C? 3. 1 mais 3 é maior do que o B, que vale 4? É, dá a mesma quantidade. Não é igual. Tem sinal maior ou menor. 1 mais 3, 4 é maior que 4? Falso. Então, quer dizer que essas medidas daqui não podemos fazer o triângulo, ok? Vamos ver no outro exemplo. No outro exemplo, aqui da letrinha B, ó, o professor coloca que o B vale 4, o C vale 3 e o A vale 2. Vamos direto lá na primeira frase. Quanto vale o A? O A, 2. Quanto vale o B? 4. 2 mais 4 dá 6. 6 é maior que o C? É. É. Então, por enquanto, estamos Correto. Verdade. A menos B menor que C. Quanto vale o A? 2. 2. Quanto vale o B? 4. 2 menos 4. Vou ficar devendo Vai ficar devendo do 2. Menos 2 é menor do que C, que é 3? Sim, esse é um número positivo, né? Ah, é. Então, essa frase é verdadeira. Vou riscar aqui para a gente poder fazer aqui do lado. A mais C. Quanto é A mais C? 5. A mais C é 5. 5 é maior que o B? É. Verdadeiro. A menos C menor que B. Quanto vale o A? 2. Quanto vale o C? 3. 2 tira 3, vou ficar devendo 1. Devendo 1 é menor do que o B, que é 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Sempre que eu devo, né, tá faltando coisa ali para mim. B mais C, quanto dá? 4 mais 3, 7. 7 é maior que o A? É, muito. Bem, estamos quase chegando lá, hein? B menos C, quanto vale o B? 4. Quanto vale o C? 3. 4 tira 3. 1. 1. 1 é menor que A, que vale 2? É. Sim. Então, esses números, com o B valendo 4, C valendo 3 e o A valendo 2, eu posso construir um Triângulo. perfeito. Vamos fazer a leitura, então, do contextualizando.
Você já reparou nas placas de sinalização de trânsito? Eu ia falar triângulo, oh Deus. As placas de regulamentação indicam as obrigações, as proibições e as limitações que determinam o uso das vias. Sua violação constitui infração do Código de Trânsito Brasileiro. A maioria delas tem formato circular, porém existem algumas com formas diferentes para que você possa identificá-las, mesmo quando não estiverem na sua via. Por exemplo, se você está em um cruzamento e na outra rua há uma placa de formato triangular, você entende que quem vem daquela rua deve lhe dar a preferência, mesmo sem olhar a placa de frente. Isso. E a tia só vai sublinhar aqui que isso aqui, né, condição de existência é uma coisa importante. Tô sublinhando meio torto, né? Ó, o professor, o livro, né, usa uma condição de existência com uma outra linguagem, tá? Que é essa daqui. A tia construiu aquela que tá na folhinha de caderno, que eu acho que fica mais fácil pra gente entender. Na Depois, verdade, aquilo é bloco vocês pautado. perguntem pro professor se ele vai preferir aquela, tá? Virando a última folhinha, vamos lá. Foco na matemática, hein? Lembra que eu mandei guardar os 180 graus na cabeça, aquela hora que a gente falou aqui, que somou os ângulos de 60, estão lembrados? Então, é a hora de pegar esse 180 do cantinho dos cérebros. Lê pra nós, Ana. Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Caraca, olha o título. O título já tá dando aqui a ideia do que a gente vai falar. Você já aprendeu que o triângulo tem 3 ângulos internos. O que você talvez ainda não saiba é que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180. Eu sei disso. Isso aqui é super show. Então, se todos os triângulos têm que ter dentro deles 180 graus, somando todos os 3 ângulos, se eu souber apenas 2, eu posso descobrir quanto é o outro, certo? Aham. Então, vamos lá. Observe os seguintes passos. Marque os ângulos internos de um triângulo qualquer. Pá, pá, pá. Marque a metade dos 2 lados e ligue as 2 metades. Então, nós vamos explicar aqui por que a soma sempre é 180. Vocês estão lembrados se eu fizer um círculo e botar esse círculo tem quantos graus no total dele? 360. Metade dele é quanto? Metade dele é 180. É, 180. Então, olha só o que o livro está mostrando pra gente. Se a gente nesse triângulo fizer uma dobradura aqui, ó, a ponta amarela foi lá pro meio, e depois eu dobrar essa parte para dentro e essa parte para dentro, ó, essa pontinha vai casar aqui e essa pontinha verde vai casar ali. O que eu formei? Um Círculo. Quanto é o ângulo do semicírculo, Felipe? Quanto deu? É 180. 180, muito bem. Então agora vocês estão tranquilões para fazer todos os exercícios, que é o que tá pedindo lá no roteiro, que o tio Divanil? Divanil pediu para que vocês façam, tá? Bom trabalho e tchau. tchau. Anhang.